18/10/2025, aula 2. Eu me lembro de anos atrás assistir uma conferência com um neurocientista e havia ali uma posição muito científica e biológica sobre a mente e sobre a consciência. E perfeito. Parte do aspecto da própria ciência, que eu respeito muito. E durante a conferência, uma pessoa que estava na mesa fez uma interposição sobre a mente. E ele disse algo fascinante. Eu não lembro a pergunta, mas como se fosse, né? Mas o que é a mente? E ele sorriu e disse: bom, você me conhece. Você sabe a minha posição sobre isso. E você sabe que eu digo que a mente não existe. Fantástico ouvir uma coisa dessa. Eu não diria libertador, porque a coisa continua em cada um de nós. Mas quando diz que a mente não existe, isso me provocou muitas reflexões específicas sobre a coisa, reflexões muito importantes. Primeiro, é o que se quer dizer com que a mente não existe. Não existe enquanto realidade, enquanto dado concreto. Não é possível apontar a mente. É possível, filosoficamente, espiritualmente, cientificamente, investigar um conjunto de coisas que chamamos de mente. O que eu achei fantástico na resposta dele, agora em 2000 e qualquer coisa, é que é exatamente o que Buda disse há 2.500 anos atrás. Exatamente que os Vedantas estavam falando há 3.000 anos atrás. Que a mente é um conceito, a mente é uma ideia. Uma ideia fundamentada em fatores observáveis. Então, quando eu penso em memória, pensamento, identidade, o eu, sensações, os sentidos, são um conjunto de fatores que se unem e formam o que eu chamo de mente. Entende? Então a mente não é algo em si, é algo constituído. Aí eu retomo o princípio da impermanência. Todos os fenômenos compostos são impermanentes. O que é um fenômeno composto? É aquele que é constituído por coisas que não é ele. O pensamento não é a mente, é uma parte. A consciência não é a mente, é uma parte. A personalidade, o eu, não é a mente, é uma parte. A memória, os sentidos, as sensações, tudo isso são partes da mente. E só quando essas coisas se unem é que você tem a ideia de mente. E nesse sentido que é importante, é que todas as mentes, independente de quem você seja, em que época você viveu ou viverá, são constituídas da mesma maneira. E nesse sentido a mente é uma constituição universal e basicamente semelhante em todos. E eu diria até que dentro dessa constituição não existe a minha mente, a sua mente, a mente do outro. Existe a mente. Um campo comum a todos nós. Um campo compartilhado que tem uma base que Krishnamurti vai trazer agora no meio do século XX. Uma base determinada por tempo e espaço. É muito importante e difícil entender isso. A mente é tempo e espaço. Espaço no sentido que, como o espaço que nós temos aqui, você pode colocar nele infinitos conteúdos. E tempo, porque toda a estrutura psicológica da mente é segmentada por passado, presente, futuro. Essas constituições ou condições são básicas na mente. Embora Krishnamurti falasse disso, isso já é
na filosofia com Kant. Kant categoriza o que é a estrutura da mente, e o tempo e o espaço são características fundamentais para se entender a mente. Para Krishnamurti, para Kant, isso eram coisas diferentes. Veja como é importante entender isso, e parece complexo, mas não é. Porque para Kant é interessante entender que a mente é constituída por tempo e espaço. Porque a mente não pode entender nada que esteja além do tempo e do espaço. Tudo que a mente entende tem que ser categorizado dentro do tempo e do espaço. É por isso que nós não podemos solucionar a origem da vida. É por isso que cientificamente, filosoficamente, não nos é possível dizer qual é o ponto inicial de tudo. Nem nos é possível afirmar com toda clareza que Deus existe ou que Deus não existe. Por quê? Porque tudo isso é anterior a tempo e espaço. Para Kant era fundamental compreender isso, porque uma das questões fundamentais da discussão dele é justamente se nós somos capazes de compreender Deus. E ele diz, a mente, tal como está, não. A mente nunca vai compreender Deus porque está fora do tempo e do espaço. Mas Kant não era um ingênuo, era um cristão fervoroso e conhecia com muita propriedade a mística. E ele dizia, embora Deus não possa ser compreendido, Deus pode ser experimentado. E aí na experiência de Deus, para Kant, a base é o quê? A ética, não a moral. Embora a palavra moral e ética nessa época se misturem, mas não era a moral. Em que sentido? Seguir os 10 mandamentos. Não, isso não vai fazer ninguém ter a experiência de Deus. Isso melhora a nossa vida social. Percebe-se que, mesmo que a história não seja verdadeira, os 10 mandamentos surgem com aproximadamente 200 mil pessoas andando no deserto. Você precisa dar uma regra para isso. Você precisa achar um meio de que essas pessoas se organizem, senão elas vão se destruir ou se debandar em tribos separadas. Então eu vou criar uma regra que é comum a todos. Qual a função dessas regras? Dar segurança. Então os 10 mandamentos têm como função, ou qualquer outra regra moral, dar segurança àqueles que seguem, principalmente as crianças. É seguro fazer isso, é seguro viver assim. A ética é mais complicado. Não existe uma regra moral que diz não pule do 4º andar. Entende? Porque as regras morais estão dentro do certo e do errado, não do bem e do mal. O bem e o mal é muito mais complexo do que a moral possa abraçar. A ética é quem diz, não pule do 4º andar. Mas não diz porque alguém te diz isso, é porque você percebe, se eu fizer isso não vai ser uma coisa muito boa. Se você é uma criança de 3 anos, você pula. Então é preciso pôr grades. É preciso guardar direito a água sanitária. Quase não tem mais hoje, eu sempre falo esse exemplo, mas você tem que guardar o pinho-sol, porque a criança toma. Sem problema nenhum ela quer experimentar aquilo. Por quê? Porque não existe um padrão ético que determine a ela como viver nesse mundo. E é essa que era a preocupação de Kant. Como viver nesse mundo? E a partir disso ele pensa uma ética que nos permita viver bem. Krishnamurti tinha um outro problema com o tempo e espaço na estrutura da mente, que é a memória. Nós somos seres de memória, nós somos seres que arrastam o tempo de uma forma muito pesada. Nós arrastamos a nossa narrativa de infância. Eu perguntei para uma pessoa, como você cuidou da sua primeira filha? Quando ela nasceu, foi legal. Porque meus pais... E ela narrou por 20 minutos todos os sofrimentos do passado dela. E eu não interrompi. Meu pai morreu, eu tinha 8 anos, minha mãe era uma pessoa assim, e eu vivi desse jeito, eu vivi desse jeito, eu vivi desse jeito. E ela não falou como você cuidou da sua filha. Ela falou como eu fui cuidada. E eu disse, engraçado, você não falou de como você cuidou da sua filha, você falou de como você foi cuidada. E ela tomou um susto. Ela, nossa, é verdade. Isso é o inconsciente. Quando eu remeti a ela a sua filha, e ao invés dela olhar e pensar na filha, ela lembrou dela, criança.
e de todos os transtornos e sofrimentos que ela teve. É sobre isso que Krishnamurti fala do tempo e do espaço. Coisas que estão dentro de nós, que não conhecemos e que nos controlam. Somos seres controlados por memória. Memórias que estão dentro do campo da mente. Num desses filmes de ficção científica, um homem desses que viaja no espaço encontra um ser interdimensional, um ser livre de tempo e espaço. E o ser quer ter contato com ele e se manifesta como filho dele, um menino de 12 anos. E ele se assusta com aquilo, se aborrece e chama a criança anda para lá, anda para cá, e ele chama, aí a criança para e olha para ele. Ele fala, você não é meu filho. Ele fala, não, mas é algo que está dentro de você. Ele, mas por que ele? Porque é significativo. Mas ele já morreu. E isso era o problema. Ah, como é isso? Ele já morreu. Aí ele explica, eu não tenho relação com tempo e espaço. Ele diz, nós somos seres de tempo e espaço. Então eu tenho um passado que se foi. Eu tenho um presente que eu estou aqui e tenho um futuro que é possível. Ele falou, é assim que funciona para vocês? Sim. Ele, não parece. Como não? Aí ele se manifesta como a mulher dele, que morreu no mesmo acidente. E ele se assusta mais ainda. Ele vê como o passado não foi? Vê como o passado continua? Vê como o passado ainda controla as suas emoções? É isso que eu quero entender. Você diz que é de tempo e espaço e que de tempo e espaço e que passado e presente e futuro são distintos. E você agora mesmo está dizendo que o passado não passou. E aí se cria uma reflexão profunda sobre essa relação enganosa que nós temos com o tempo e o espaço. E a carga de passado que nós arrastamos até o momento presente. E tudo isso está dentro da estrutura do que chamamos de mente, que é um fenômeno composto e uma ideia que nós temos sobre algo que habitamos, entende? Nós não habitamos o mundo, nós habitamos a nossa mente. Isso é muito importante de se compreender. Gatos dão histórias maravilhosas. O cachorro vê o dono e o dono traz comida, traz água, carinho, medicamento. E o cachorro olha aquilo uma vez, 2, 10. Fala, essa pessoa é importante. Ele deve ser meu Deus. Então a partir de hoje eu vou adorá-lo. E o cachorro adora você. O gato é a mesma coisa. Você traz comida, você traz água, você traz medicamento, você traz remédio. Nossa, essa pessoa cuida muito de mim. Eu devo ser muito importante. Com certeza eu sou o Deus dele. Deixa ele me adorar. Havia um poeta que dizia que gatos são círculos de exigências. E você tem que se render à exigência dele. Ele sabe bem disso. Você se rende à exigência dele. E os gatos, essa história mostra que a nossa relação com as coisas não é objetiva. Depende da sua interpretação. Por isso que habitamos a mente. Os dois experimentam a mesma condição. Alguém que lhes traz tudo o que eles necessitam e vem em coisas inteiramente opostas dessa relação. Nós somos assim o tempo todo. Isso é habitar a mente. Nós não moramos no mundo, moramos na mente. E no sentido mais profundo, e esse é complexo, que é o que precisamos desenvolver, moramos mais do que tudo na memória constituída na mente. E aí chega um outro enigma. Mas quem é esse que mora na mente? Quem é esse que mora na memória? É um dos fatores da mente que nós chamamos de consciência. Nós somos seres conscientes. O que é ser um ser consciente? O cachorro não é um ser consciente? Em certa medida, sim. O gato também. Até as plantas se sabem que, em uma certa medida, elas têm consciência. Havia uma noção de inteligência no passado que foi superada. Que ser inteligente é capaz de solucionar problemas. Aí chegou um biólogo e disse, não, ser inteligente é capaz de adaptar-se. E bem dentro da teoria da evolução, não?
Isso causou um choque, porque muda tudo. Nada é mais adaptável que um vírus. Então, vírus são inteligentes. E hoje, né, nenhum cientista vai negar isso absolutamente, não vai afirmar, mas não vai negar isso categoricamente, que os vírus têm uma capacidade enorme. Nós experimentamos isso com a Covid. O que se tem ideia hoje, não se sabe exatamente, que o que esse vírus fez foi descobrindo mutações e mutações até que não matasse o hospedeiro. E assim, vários outros vírus de gripe que criavam pandemias horríveis, ou pequenas ou grandes, mas que chegavam a uma cepa em que o hospedeiro não morre. A inteligência estava nessa capacidade de se adaptar. Isso é inteligência, sim, mas não sabedoria. A sabedoria seria uma coisa um pouco mais sofisticada e exige um grau de consciência que a gente já não vai encontrar numa planta ou num cachorro, né? E assim sucessivamente. Mas o que é a consciência nesse sentido? E aí outra história fantástica. Isso já era um programa de televisão onde um físico italiano, eu não lembro nem o motivo, porque faz muito tempo que eu assisti isso, resolve entrevistar cientistas espalhados pelo mundo. Ele é um físico que lida com a teoria quântica e por algum motivo ele foi visitar um psicólogo inglês que estudava a consciência. E aí se grava, o primeiro encontro deles é na a entrada do instituto de pesquisa numa das universidades inglesas. E eles, então vamos ao seu laboratório, vamos. E eles entram no elevador e você investiga a consciência. O italiano pergunta, sim, eu investigo a consciência. Há quantos anos você faz isso? Há uns 20 que eu pesquiso a consciência. Que legal. E o que é a consciência? Aí o psicólogo dá uma risadinha e diz, eu não sei. É absolutamente fantástico essa constatação. E realmente, temos algumas respostas científicas para isso, mas não sabemos. Não sabemos exatamente o que é a consciência e como ela surge e se manifesta. Para os evolucionistas é uma condição natural da biologia, mas ela vai muito além disso, entende? Que é os que vão rebater essas postulações. Ela vai muito além disso. De qualquer forma, na espiritualidade profunda, a consciência é a natureza, o universo que atinge a condição de observar-se. E quando você volta para a mitologia indiana, essa é a questão central de Brahman, que para nós mais ou menos seria Deus. Brahman era uma totalidade que não se conhece. Por que não se conhece? Porque não há polo. Para se conhecer é preciso do outro. Então Brahman se desmembra em outro, e quando se desmembra, pode observar-se. Esse é o surgimento da consciência na concepção dos Drávidas na Índia e de outras culturas da época. Quando a totalidade se fragmenta para poder observar-se, para poder conhecer-se. E essa é a função máxima da consciência, conhecer. Ela se move o tempo todo em torno disso. Mas nós não sabemos o que é. É dessa consciência que começa dentro da estrutura cultural constituída de memória, retornemos a isso, a formação de um eu ou de um ego. Eu e ego são coisas, na minha maneira de dizer, distintas, mas não se deve preocupar muito com isso. Eu procuro distinguir uma coisa da outra porque o eu é algo que sempre permanece na estrutura da mente, o ego não. Não existe essa condição que alguns dizem de não eu, tal como é dita. É muito confuso isso. Porque não importa se você é um Buda iluminado, se você está nesse mundo, você precisa de um eu. Você parte de um centro de identidade. E vamos supor que em todas as culturas existem seres que atingiram esse estado de iluminação. Eles não pensam iguais quando estão nesse mundo, não agem iguais quando estão nesse mundo.
Eles têm gostos diferentes, hábitos diferentes, preferências diferentes. Havia-se no passado, quando eu comecei o caminho espiritual, a ideia de que todos os iluminados agiam da mesma forma, pensavam as mesmas coisas e diziam as mesmas coisas. Não, se você faz um apanhado daqueles seres que são considerados iluminados em diferentes tradições, eles falam sempre a sua cultura, a cultura a qual eles estão ligados. Embora tudo aquilo que eles digam, em geral, tenha abrangência universal. Mas é importante entender isso. O eu, portanto, não é uma coisa que desaparece quando você se ilumina. O ego, sim. E aí podemos criar uma base de observação. Essa estrutura que eu chamo de ego. O que ela é? Como ela se forma? Como ela age? Quais são as dificuldades? Quais são os problemas? Krishnamurti dizia que o ego é um feixe de desejos contraditórios. Aí a gente volta que a gente conversou, porque está muito próximo de nós, as dietas alimentares. Eu não posso comer isso, então eu desejo não comer isso. Mas eu não tenho aversão a isso, então eu também desejo comer isso. Ao mesmo tempo que eu digo não, algo em mim diz sim, e essa luta não acaba nunca. Essa contradição em mim gera uma tensão. Essa tensão é o ego. Um exemplo muito simples, que é possível buscar coisas mais complexas de como se manifesta a estrutura do ego. É importante entender que a palavra ego tem noção de centro, da onde surge egocentrismo, egoísmo, que são coisas muito diferentes. O ego é muito mais ligado ao egocentrismo do que ao egoísmo. O egocentrismo faz parte da infância. Toda criança é necessariamente egocêntrica, não tem escolha, entende? Uma criança nasce e ela é o centro do mundo. Ela é o centro da família e ela é tratada por muito tempo como o centro. Esse é o problema de todos nós. Chega uma hora que a gente sai para lá. Ou porque vai entrar outro para o lugar, ou porque você tem que cuidar da sua vida. Chega uma hora que nós somos destronados. Mas peraí, eu não sou o rei disso aqui? Não. Você não é mais fofinho. Não é mais redondinho, não dá mais para trocar sua fralda. Você, por favor, aprenda a usar. Vá ao banheiro, coma sua comida, até chegar o dia em que você fala, né? Faça arroz hoje, faça feijão. Você, como assim? Essa é a estrutura da vida. Há uma hora em que o ego é destronado. Isso não quer dizer que o egocentrismo desapareça como marca dentro de nós, como memória. E é comum nós termos atitudes, maneiras de ser, inconscientes, em que ainda nos sentimos ou queremos nos sentir o centro do mundo. E muitas vezes é por causa dessa estrutura do egocentrismo que surge o egoísmo, que é o eu, o meu, o para mim, e para mais ninguém importa. De qualquer forma, o que é o ego? É um modo de se relacionar com o mundo onde eu acredito que sou o centro e que sou o mais importante. Isso não é pensado nem refletido. Qualquer pessoa saudável, que não é o nosso caso, entenderia que isso é uma bobagem. Mas como nós não somos saudáveis, como esse mundo não é saudável, a gente acredita nisso. Que nós, se não somos muito importantes, precisamos ser muito importantes. E que nós precisamos, sobretudo, o que é uma marca da infância, sermos amados o tempo todo. E nada disso é possível. Carregamos essa memória, entende? Do afeto constante. E crescemos com ela. E passamos a ter um desejo exigente, um apego inconsciente à necessidade de ser amado. Qualquer coisa que nos façam, que pareça ser contrário a isso, nos magoa, nos ofende, nos faz se sentir ressentidos, enraivecidos. Mas você pode dizer, nem todos crescem assim.
Algumas pessoas crescem em orfanato. E elas, portanto, não vão ter esse cuidado o tempo todo que quem teve 1 ou 2 filhos teve. Então você tem uma outra coisa. Alguém que não teve isso. Mas todos nós temos necessidade disso. Então você tem o carente, aquele que busca isso a todo custo, busca isso a toda força. Há uma série de possibilidades nesse campo, daquele que recebeu afeto o suficiente, daquele que não recebeu afeto o suficiente. Porque não é a quantidade de afeto que eu recebi que determina quem eu vou ser, como a gente normalmente imagina. Embora é óbvio que uma pessoa que recebeu afeto regular cresça de uma forma um pouco mais saudável, mas nem sempre funciona assim. Às vezes eu recebi o afeto na quantidade necessária, na quantidade possível, mas eu trago em mim uma necessidade de ser amado de uma forma perfeita. Isso não é possível. Então eu cresço uma pessoa carente. 2 coisas podem surgir daí de imediato, mais coisas, mas 2 coisas. Como eu consigo o amor do outro? Mais uma vez, somos crianças, reagindo conforme o amor dos pais. Então, quando eu fazia o que o meu pai gostava, o que minha mãe gostava, eu era recompensado. Quando eu fazia o que não gostava, eu não era recompensado. Então, peraí, nesse mundo de adultos, eu preciso ser bondoso. E eu crio uma máscara de bondade. Por trás é uma tempestade terrível. Por trás há muita raiva, muita mágoa, muito ressentimento. Mas aqui há uma máscara de bondade, se relacionando com o outro, sendo bondoso para receber dele algo. Entende? São estratégias infantis, mas que estão presentes na vida de todos nós. Mas nem todos vão criar a máscara da bondade. Outros observaram que se eu grito com os meus pais, eles também prestam atenção. E às vezes, se eu grito muito forte, eles prestam mais atenção. Eles se preocupam muito mais comigo. Eles inclusive me levam num lugar que eles chamam de terapeuta para ficar conversando comigo. Opa, isso é muito especial. Quantos meus amigos têm isso? Não, então ter raiva funciona. E aí você cresce um adulto enraivecido. Porque é uma estratégia que funciona. Aí quando o mundo ou alguém faz algo que é contrário ao seu desejo, você explode. Por que você explode? Pelo mesmo motivo que você explodia quando era criança, para que os seus pais se sentissem culpados. Vocês estão me fazendo sofrer, prestem atenção. Então quem tem as explosões de raiva hoje, nem sempre, mas muitas vezes é o mesmo motivo. Vocês estão me fazendo sofrer. Dê um jeito nisso. É muito comum encontrar chefes raivosos, não? Hoje tem diminuído muito, não porque eles estão se tornando melhor, porque há leis contra isso. Né? Porque se não existissem essas leis, não tenha dúvida. Numa fábrica de montagem de computadores, acho que Itupeva, uma cidade aqui perto. Então eles recebem toda a base de computação de um notebook e eles colocam numa carcaça. E tem que encaixar aquilo perfeitamente. Mas é uma complicação danada. Porque por mais que se faça isso perfeitamente, não é. Então às vezes não encaixa. Então você dá aquela forçadinha. Né? E quebra. A empresa foi comprada por um grupo chinês. E aí deu um problema na linha de produção, porque uma moça estava fazendo algo muito errado, e o chefe chinês chegou, mas o que está fazendo? Não é assim, e deu um coque na cabeça dela. Aprende! Mas deu um coque muito bem dado. A moça olhou para ele automaticamente, né, a equipe de gerentes, vamos ali, levou ele embora, sentou ele numa sala e disse, bom, se você sabe ajoelhar, começa. Porque se ela processar você, ela ganha. Como assim? Você não pode fazer isso. Como assim? O que eu fiz? Você bateu nela. Eu não bati, eu chamei a atenção. Mas você deu um coque nela para ela aprender. Aqui não se faz assim. Então ele desceu, reverenciou, pediu desculpa, pediu perdão e disse que aquele dia ela estava dispensada porque ela estava muito estressada.
e se livrou de um processo de 5 ou 10 mil reais. Então, não se explode mais de raiva nesses ambientes porque não se explode de raiva, mas porque tem controle, tem lei. Mas se ele pudesse, ele bateria em todo mundo. Não pensam que a escravidão acabou. Ainda as pessoas usariam chicote se fosse permitido. Ou se não tivesse lei que coibisse isso, as pessoas usariam chicote. E não só com negros. Usariam chicote com todo mundo. Ou faz o que eu quero, ou... porque algumas pessoas têm esse ímpeto. É possível, então, que aquele núcleo de consciência que surge como uma criança se desenvolva de infinitas formas. E todas essas formas têm relação em... Você é gato ou cachorro, por exemplo? O que você está vendo? O que você está olhando quando vê o mundo? Porque não é objetivo. Como a sua mente interpreta isso? É muito complexo e bonito ao mesmo tempo compreender isso. Porque quando você perceber com toda clareza que tudo que você vê é antes uma forma aprendida, a coisa não é o que você está vendo, mas como você aprendeu a ver, então você pode começar a olhar para si mesmo. Eu lembro de caminhar com pessoas numa chácara, e aí eles queriam começar esse tipo de assunto, e havia ali uma pessoa que não gostava desses assuntos. Eu acredito que ela não gostava de mim, mas... E aí vamos conversar sobre isso, e ele já fez... Oh, meu Deus do céu. Por que não vamos falar de futebol, de cerveja? E nem eu tinha muita vontade, porque era um feriado, todo mundo descansando. E aí surgiu justamente essa conversa sobre a realidade, né? Tudo bem, nós estamos lá olhando, tem uma árvore. E aí antes de eu disser qualquer coisa, a pessoa aborrecida disse, tem alguém aqui que não está vendo uma árvore lá? Aí tudo, não, estamos vendo árvore. Eu disse, então, espero que sim. Que se não estiver vendo árvore, pode ter alguém com problema aqui. Você está vendo uma árvore? Estou. Mas a sua relação com a árvore não é a mesma que a minha. Não é a mesma que a dele. Se eu sou alguém que quer ganhar dinheiro com madeira, a árvore para mim é isso, madeira e dinheiro. Se eu sou alguém que trabalha por reflorestamento, a árvore é vida. São visões inteiramente diferentes sobre a mesma coisa. Eu lembro de trabalhar num templo e tinha um pessegueiro pequeno e maravilhoso, dava frutos. E aí o monge responsável pelo lugar queria ampliar. Ele falou, vamos cortar aqui, corta ali e amplia lá. Eu falei, mas e o pessegueiro? Arranca isso daí. Eu, como? Qual o problema? Vai beneficiar as pessoas. Não, o pessegueiro. Você perguntou para ele se ele quer? E disse exatamente, você perguntou para ele se ele quer ser arrancado dali? Não é assim que funciona. Eu assumo esse karma, você não quer? Eu assumo esse karma. Eu falei, tá, então é muito simples, eu assumo esse karma. E o pessegueiro foi arrancado, se ampliou o espaço, aquilo durou 2 anos, ele mudou de casa. Isso é uma coisa que onde a relação com as coisas não é o que a gente imagina. E eu não estou falando de um madeireiro, de um monge que olhou para aquilo como uma coisa meramente útil ou inútil. Não havia nenhuma consideração sobre aquilo. Era uma árvore maravilhosa que dava flor, dava fruto. Ela nem era muito alta. Arranca isso daí. Mas como? Então, não há uma relação objetiva com as coisas do mundo. Tudo depende da nossa forma de ver. A minha forma de ver é constituída por vários fatores. Um dos fatores mais básicos que a gente já conversou é a estrutura de memória. E a memória é o que eu aprendi. Veja que ninguém enxerga o mundo por si mesmo. Nós aprendemos a ver as coisas. O Dom Juan falava isso para o Castaneda. Quando você cresce, quando você nasce, todo o mundo adulto aponta para você as coisas e vai dizendo o que é. E isso é repetido 1 milhão de vezes, até que você veja o que todo mundo quer que você veja. Isso é a domesticação. É preciso domesticar o seu olhar para você ver a mesma coisa que nós, deste povo, vemos. A domesticação do olhar é o quê? Memória.
todo mundo vai aprender e a olhar e ver as coisas da mesma forma. Então, quando você olha o mundo hoje, há muito de domesticação aí. Você está enxergando as coisas a partir da ótica dos seus ancestrais, mas primariamente dos seus pais, que te ensinaram a olhar determinadas coisas e ter uma concepção do que elas sejam. A sua relação com a natureza, a sua relação com o dinheiro, a sua relação com o outro, a sua relação com os objetos do mundo. Tudo isso é determinado pelos pais. Então, digamos que você seja uma criança, que é muito importante o inconsciente ou qualquer sinal do que o seu pai acha sobre você. Entende? A criança observa isso o tempo todo. O que ele está sentindo, não pensando sobre mim, porque a criança não tem abrangência dos pensamentos, mas uma percepção extremamente aberta sobre as sensações e os sentimentos. E a criança, por algum motivo, 6 ou 7 ou 8 anos, fala, nossa, seria legal ser artista. E o pai faz, bom, não vou ser artista. Muito rapidamente aquilo se transfere, mas aquela ideia de ser artista, aquela ideia de lidar com o subjetivo e criar coisas permanece. Ela é sufocada de alguma maneira. E a pessoa vai para aquilo que dá dinheiro. Que hoje a gente não sabe muito bem o que, né? Antigamente era muito bem determinado as profissões. Há um poema do Drummond que chama O Leiteiro, que é muito interessante. A Morte do Leiteiro, né? E que ele começa dizendo isso. As profissões são poucas. Você pode ser isso ou aquilo. Isso já passou para nós, né? E aí um dessas profissões era ser leiteiro. Que todos os dias, às 3 da manhã, às 4 da manhã, você vai e bota alguma coisa na porta de alguém para que a pessoa tenha o leite. E esse leiteiro foi confundido com bandido e tomou um tiro. Essa é a história do poema. Que as suas escolhas profissionais sempre têm risco existencial. Hoje já é muito difícil. Hoje eu converso com um aluno, eu não posso falar em engenheiro, químico, biólogo. Eles querem saber de, né, como é que é? Influencer, e-commerce, não, essa palavra é o escravo do banco, né? Isso eu falo no ato, quando eu falo, isso é empreendedor, professor, escravo de banco. Você vai viver para pagar empréstimo e vai viver fazendo empréstimo. E e-commerce, né? É muito engraçado. Mas é assim, hoje o mundo tem uma multiplicidade de formas de ser. E é isso que eu quero dizer. E que todas dependem de identidade. Isso mostra uma coisa muito importante sobre a mente e sobre a consciência, que é plasticidade. É possível se adaptar a muita coisa. É possível ver muita coisa sobre nós, mas, como astrônomo, você precisa aprender a ver tudo isso funcionando, e é complexo. Qual é a base daquilo que nós chamamos de mente? Qual é a base daquilo que nós chamamos de consciência? No texto que eu disponibilizei para vocês, tem um texto que eu começo, me desculpem, acho que com 6 ou 7 perguntas. Por que sofremos? Por que nos ofendemos? Por que nos angustiamos? Por que o mundo que deveria ser neutro nos causa tantas dificuldades? Isso estaria no mundo? Ou é a minha condição de estar num mundo que gera sofrimento, mágoa, ofensa, ressentimento? Veja que são coisas diferentes. Eu existir e eu estar no mundo. O existir é absolutamente determinativo, sem escolha. Você existe e não há nada que você possa fazer com relação a isso. Eu não sou materialista por uma questão de experiência espiritual. Então eu sei que o suicídio não resolve. Mas também não vou dizer para alguém, olha, que não vai acreditar. É incrível isso, mas algumas pessoas têm que experimentar o pior do mundo para saber o que funciona e o que não funciona. Havia um líder espiritual famoso no Brasil, chamado Trigueirinho. Ele faleceu não tem muito tempo. E eu lembro de participar de uma reunião com ele, com um amigo,
E havia uma moça na sala e uma família. A moça tinha tentado suicídio 3 ou 4 vezes. E eles fizeram toda uma narrativa sobre o problema. E ele olhou para a moça e disse: "Você não quer mais viver?" Ela não. Aí ele olhou para a família e disse: "Deixe que ela se mate." Isso foi absolutamente um susto. A pessoa que estava comigo disse que não avançou nele porque não podia, porque precisava dele para alguma coisa. Veja como é, né? O ego. Mas eu achei aquilo fascinante. Achei aquilo desafiador, corajoso. Não concordo, nem discordo. Foi impressionante dizer: deixe que ela se mate. Vocês acham que tem controle sobre isso? O que vocês vão fazer? Ele disse bem isso: amarrá-la? Interná-la? Deixá-la algemada na cama o tempo todo? Vocês não vão fazer isso. Cuide dela, trate dela, leve a terapeutas, aonde vocês quiserem. Mas não pensem que vocês têm controle sobre isso. E aí olhou para ela e disse: é uma ação drástica, você é capaz de lidar com as consequências? Ela: que consequências? Ela disse: esse é o problema. Você ignora tudo sobre a vida e já escolheu a morte? Ela: pela primeira vez essa pessoa foi tocada, verdadeiramente tocada. Uma frase simples. Você ignora tudo sobre a vida. Ela tinha 22 anos, para menos, e já decidiu pela morte? Como é isso? Havia um ser iluminado no mundo que chamava Ramana Maharshi, e um jovem rico, impetuoso, orgulhoso, chamado Uji, indiano, foi visitá-lo. Muito inteligente, espiritualmente muito consistente. Então ele sentou diante do Ramana de terno, gravata, bem postumado, e o Ramana era ridículo, ele vestia uma tanga. Isso porque exigiam, porque senão ele ficava nu. E aí, sentados, ele olhou para o Ramana, olhou e disse: eu vim te procurar também porque meus amigos disseram que você é especial. Mas eu não sei se você é capaz de dar aquilo que eu necessito. Aí o Ramana olhou para ele e disse: eu não sei se você é capaz de suportar aquilo que eu posso te dar. Aí pela primeira vez ele foi tocado. Igual essa moça. Com um ponto de diferença. O Ramana continuou olhando para ele. E ele parou de falar. E por meia hora o Ramana olhou para ele. E ele entrou num estado de unidade com a vida por 3 dias. E ele voltou para o Ramana e disse: tira isso de mim. E diz: tiro. Mas você precisa aprender que você pode viver aí. Desenvolva. E aí ele se tornou um místico conhecido na Índia chamado Uji Krishnamurti. Escolheu isso de propósito, né? Não é o Krishnamurti, é um outro cara que usou o mesmo nome para capitalizar o que o Krishnamurti já fazia. Mas é muito importante esse momento da moça, do Uji, que é quando a vida toca a consciência e ela começa a se observar. Há um pensador vivo ainda, que eu não o sigo, não o acompanho. Eu nunca consegui ler um livro dele inteiro, embora eu ache impressionante. Chama Ken Wilber. E ele desenvolveu uma coisa chamada pensamento integral. E ele fez um trabalho meio antropológico, psicológico, filosófico, de mapeamento da consciência. É um pouco complexo o modo como ele pensa sobre isso, mas é bastante importante e significativo ver que ele, observando a trajetória do desenvolvimento humano, ele compreende que a consciência se desenvolveu em fases. É muito importante que a gente entenda isso, porque essas fases estão todas dentro de nós. De novo, vamos recordar. Estamos aprendendo a olhar para dentro de nós. Eu preciso de referências. Essa é uma referência poderosa. Que a consciência no seu estado primordial na humanidade era o que eles chamavam de arcaico místico. Arcaico no sentido que é a mesma consciência do animal. Não está destituída, separada da natureza. É uma consciência que se desenvolve a partir dos processos da natureza. É uma consciência que depende inteiramente da natureza. Uma criança está nesse tipo de consciência. Ela não acredita que ela é separada do mundo. Ela acredita que ela e o mundo são uma coisa só. Ela acredita que a mãe é parte do corpo dela.
Esses são os problemas da doença que a gente chama de psicose. Algumas psicoses têm essa noção de que tudo é parte do corpo dele. Há uma doença psicótica, que eu não recordo o nome agora, que a pessoa introduz no corpo dela objetos. Qualquer coisa que você disser, pontiagudo, um lápis, uma caneta, uma faca, ela atravessa no corpo e vai andando e continua conversando com todos. Porque toda a mente está nessa coisa meio arcaica de estamos no processo integral do arcaico mítico. O mítico quando há um descolamento da natureza, mas não um descolamento total. Eu começo a simbolizar a natureza. E daí surge todo pensamento mitológico humano. Eu olho a vida e começo a entendê-la por símbolos, por ideias que me orientam no processo da vida. Ele não trata exatamente sobre isso, mas é muito importante ver que do arcaico para o mítico, o que há de diferente? O desenvolvimento da civilização. No arcaico, são bandos de no máximo 100 pessoas que convivem, coexistem e lutam pela subsistência. No mítico não, temos cidades, temos povoados. Então é necessário um tipo de visão de mundo, sempre é essa a ideia. Enxergar o mundo por uma ótica que todos concordem. Essa é a função do mito, organizar a vida da sociedade, a vida do povo, de uma forma que haja coesão. Se vocês lerem aquele professor de mitologia, Joseph Campbell, né? É sobre isso que ele trabalha. É só isso que ele explica. As funções do mito na vida humana. É muito profundo. Embora o arcaico e o mítico sejam coisas passadas, ainda existem dentro de nós. Ainda dominam a nossa consciência de alguma forma. Do arcaico mítico você chega ao racional, que é mais ou menos a consciência que nós temos hoje. Que é uma consciência que tenta reduzir tudo ao campo do pensamento. Entender tudo pela ideia, pelo conceito. Acreditava-se, principalmente no iluminismo, que a razão daria conta de todas as coisas. Que a razão faria com que a existência humana se tornaria divina. Veja que todo o referencial de educação que temos hoje surge ali com os iluministas na Europa. Se a razão pode nos levar ao ápice da humanidade, temos que educar todas as pessoas. Claro que bastou a Primeira e a Segunda Guerra para a gente ver que não é bem assim. Que a razão não faz exatamente isso. Que às vezes a razão é muito mais destrutiva do que imaginamos. E quando chega a Primeira e a Segunda Guerra, para ajudar a humanidade, Freud já tinha dito. Nietzsche já tinha dito. A razão é contaminada. Buda já tinha dito. A razão é contaminada por fatores inconscientes, por fatores que ela não controla. Qual a ética que determina que eu não devo criar uma arma nuclear? Nenhuma. Kant dizia que havia uma ética do dever. Não faça isso porque é ruim para a humanidade. Um outro russo chamado Bakhtin vai dizer isso é bobagem. As pessoas fazem o que bem entendem. Não há nada fora delas, que é isso que se procurava com a ética e com a moral. Não há nada fora de você que vá realmente determinar o que você deve ou não deve fazer. Se você se situar numa situação de poder e controle, você vai fazer o que bem entende. E foi isso que fez a ciência do século XX. Eu posso fazer o que eu bem entendo pelo bem da humanidade. Esse era o pensamento ético que embasava milhares de pesquisas destrutivas. É muito complexo isso, veja. Não é uma questão de julgar os criadores de armas nucleares. É muito mais complexo do que isso, porque essas pessoas são um reflexo de nós. Nós temos essa condição dentro de nós. E a consciência racional ainda é assim. A consciência racional é o que eu chamo de consciência instrumental. Tudo para ela precisa ser útil e gerar algum benefício. Nada é uma coisa em si ou importante. A vida humana não é importante. A vida humana tem que gerar benefícios. Senão não é importante. A vida humana que importa é a minha. A dos outros, não sei. A racionalidade tende a pensar assim.
E da racionalidade dá-se um passo maior que é o pluralismo, que é onde há uma percepção de conhecimentos e saberes que podem ajudar a razão se nortear de uma forma mais lúcida. Essa é uma passagem de um momento para o outro na consciência. Do arcaico ao pluralista, o que a consciência está fazendo? Mergulhando cada vez mais em si mesma, sendo mais e mais capaz de se ver, de se conhecer, de se compreender. E no pluralismo observa a humanidade, observa todo o conhecimento que foi posto através de nós, principalmente o conhecimento filosófico e espiritual, porque eles dão sentido à existência. E passo a ser um consumidor ávido disso. O pluralista é aquele que ele é católico, macumbeiro, budista, filósofo, tudo vale. Ele não tem isso aqui é o essencial, não há um essencial. Tudo é importante, tudo é legal, tudo é maravilhoso. O pluralista é uma criança no shopping center do conhecimento. Está tudo lá para você. E ele brinca, e é maravilhoso. Mas do pluralista surge o último estágio da consciência, para Ken Wilber, que é o transpessoal. É importante entender essa palavra, transpessoal, porque ela diz que há 3 momentos do eu. O pré-pessoal, quando o eu ainda não é um eu constituído, ele está imerso no meio, que é a consciência arcaico-mítica. Ao pessoal, quando a razão pluralista, quando eu sou o eu, que nem diziam os meus irmãos, né? Eu sou o jacaré, um bicho. Tentando fazer qualquer distinção entre coisa e outra, eu sou um ser humano superior, eu não sou um bicho. A consciência chega no pessoal, é onde nós estamos. Por isso é importante compreender essas colocações. Não é necessário entendê-las profundamente, mas compreendê-las. Nós estamos na consciência pessoal, na consciência que se observa, mas não se conhece. Na consciência que se observa, mas ainda não se sabe. Quando chega ao transpessoal, é a consciência que se ultrapassa. Mas o que é isso? A consciência é a única coisa no mundo que pode observar, mas não pode ser observada. Pensaram nisso? E como isso é complexo? Há um observador agora, vendo as coisas, ouvindo, comparando, de acordo com a estrutura de memória. Tente observar esse observador. É sempre um observador. Não é possível ver aquilo que observa. Talvez leve tempo para vocês entenderem isso, mas esse é um primeiro dado importante da meditação, da cultura meditativa, que reflete sobre a consciência. O grau máximo da consciência é justamente esse. Aquilo que observa e não pode ser observado. É nesse momento que algumas pessoas chegam, que vocês podem chegar, que nós podemos estar, em que a consciência se descola de todo o conteúdo da mente e da identidade e pode ver isso com clareza. É isso que precisamos estudar, esse descolamento. Essa é a função da cultura meditativa, criar esse descolamento para que você veja com clareza tudo o que está acontecendo dentro de você. Inclusive o que é o ego, o que é a identidade na qual você se norteia. Porque essa consciência que observa, mas não pode ser observada, vou reduzido, né? Muito reduzidamente falando, não tem identidade. Não tem um eu específico. Não é o Marcelo que se observa, porque Marcelo já é construção. Marcelo já é memória. Marcelo já é ideia. Marcelo já é relação social. João é relação social. Marcelo já é memória. Essa consciência que observa Marcelo não é memória. É anterior a isso. Ela pode ou não atender pelo seu nome. O exemplo que eu dou do monge Thai, o Thich Nhat Hanh. Ele saiu da meditação e um grupo de pessoas iam entrevistá-lo. Ele sentou sorridente, um sofá confortável, sorriu para todos. O repórter fez a primeira pergunta, ele sorriu de novo. Fez a segunda pergunta, ele sorriu de novo. E alguém, tem alguma coisa errada aqui. Aí ele tocou no braço do repórter e disse, chame meu nome. Hã? Chame meu nome. Monge Thai. Ah, sobre o que vamos conversar? E a consciência se integrou de novo. Primeiro estava no estado
não sou eu. E depois no estado de integridade. O Krishnamurti tinha isso com frequência. Ele ia para um lugar, ele vinha andando, 1.000 pessoas observando ele andar, para a conferência do dia. Ele se sentava numa cadeira, ele tirava um lenço do bolso, enxugava a boca, enxugava a testa, às vezes pelo calor. Aí ele olhava para as pessoas, ele olhava para as pessoas, ele olhava para as pessoas, ele perguntava: o que nós estamos fazendo aqui? E era um susto. E aquele silêncio, e algum cochichava, e outro cochichava. Ele: ah, sim, hoje vamos falar sobre o medo. São sinais de consciências que chegaram a um ponto de não identidade, mas que para viver nesse mundo você precisa ter essa identidade. Dependendo do tanto que você mergulha nesse observador, você entende: eu sou isso. Eu não sou o Marcelo. Eu não sou a memória. Eu sou aquele que está por trás de tudo isso. A função maior da meditação é nos conduzir a esse estado que hoje é chamado de presença. Então o convite é estudarmos isso metodicamente, praticamente, por diversos ângulos, para que nesse período de tempo de 1 ano ou mais vocês tenham consistência e capacidade de se auto-observar. Desses próximos encontros que vem, o último encontro do ano, para os encontros do ano que vem, criar uma estrutura em que a gente aprenda algo sobre o observador, sobre esse eu, sobre esse momento dentro da consciência ou do campo da mente, onde o universo se observa, onde a natureza está se vendo, se reconhecendo, onde aquilo que chamamos de Deus se separou e está se entendendo a partir do ego, a partir da personalidade, a partir de um eu, e assim sucessivamente.